Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse culto em casa nessa quarta-feira, dia 9 de dezembro, e estamos dando sequência à nossa série especial intitulada Lições do Jardim. E para dar início, eu convido você para fechar os seus olhos, você que pode, para fazermos uma oração. Vamos orar. Querido Pai de amor e misericórdia, te agradecemos pelo teu carinho e cuidado conosco e nesta hora pedimos a Deus perdão dos nossos pecados e também pedimos o Teu Espírito Santo que esteja conosco e que o Senhor, pela Tua graça, aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que estamos juntos. E nós vamos agora cantar um hino de louvor a Deus, um hino muito bonito e muito conhecido também na comunidade cristã. É o hino que tem como título Mais Perto Quero Estar. Você conhece, né? Então vamos juntos louvar o nome de Deus. Muito lindo esse hino, e esse hino retrata justamente a nossa maior necessidade, que é de estar perto de Jesus. Todos os dias da nossa vida nós fazemos escolhas e a nossa primeira escolha, a escolha mais importante, mais inteligente a ser feita, é a de estar perto de Jesus, pois perto dele nós temos a certeza de paz, nós temos a certeza de que tudo
terminará bem. E estar perto de Jesus também significa escolher fazer a vontade do Pai. E eu quero convidar você agora para juntos cantarmos esse hino, que é o hino oficial da nossa série Lições do Jardim, Tua Vontade. Vamos louvar. Noite ou dia eu te seguirei, mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares irei segurando em tuas mãos, seja meus olhos e guie o meu coração. Que sempre a missão me acompanhe, que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo, Deus a minha frente está. Noite ou dia eu te seguirei, mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares irei segurando em tuas mãos, seja meus olhos e guie o meu coração. Que sempre a missão me acompanhe, que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo, Deus a minha frente está. E que sempre a missão me acompanhe, que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo, Deus a minha frente está. Fazer a vontade do Senhor é o segredo para a gente viver em paz com o nosso Deus. E como nós cantamos hoje, primeiro é estar perto de Jesus. Essa é a primeira grande decisão. E estar perto de Jesus, então agora significa decidir fazer a vontade dele. E que assim você e eu sigamos a nossa caminhada cristã. Eu quero agora saber onde estão as nossas crianças, porque hoje tem uma história também muito legal nessa série Parábolas de Jesus. E hoje
É uma parábola muito importante, com uma história muito significativa para cada um de nós. Então, crianças, atentem que agora a historinha é especialmente para vocês. Viram só, crianças? Que parábola especial, né? Jesus nos convida a construir a nossa casa sobre a rocha. E a casa ali significa a nossa vida. E como que a gente constrói a nossa casa ou a nossa vida sobre a rocha? Jesus disse que é ouvindo e obedecendo a palavra dele. Que vocês, que eu, que todos nós sejamos obedientes à palavra de Deus e assim estaremos construindo a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Crianças queridas, que Deus abençoe muito a cada uma de vocês e nunca se esqueçam, Jesus ama muito a todos vocês. Agora, eu quero conversar com todos, crianças, jovens, adolescentes, adultos, todos aqui do nosso distrito de Araranguá. Está chegando o Natal e já estamos no processo do mutirão do Natal. E esse ano nós vamos auxiliar a Casa do Oleiro, que é uma casa de recuperação que fica aqui em Araranguá. Estivemos fazendo contato com eles e eles apresentaram quais são as necessidades da casa. Eles estão necessitando de produtos de limpeza. Então, você que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no distrito de Araranguá, procure o seu ancião, o seu diretor de grupo, procure o diretor da ASA da sua igreja, que é a Ação Solidária Adventista, né, esse ministério. Ele tem as informações de quais produtos, a quantidade. Então vamos nos unir e vamos fazer a diferença na vida destas pessoas que estão lá se recuperando para terem uma vida normal novamente na sociedade, tá certo? Então procure aí o seu ancião, o seu líder, ou me procure também, que eu posso estar te passando essas informações. E você, que é aqui da região de Araranguá e não faz parte da Igreja Adventista, mas está aqui conosco participando do culto nessa noite e quer participar também desse projeto, entre em contato por esse número que está aparecendo na tela e você vai então aí tirar as informações, tá bom? Que Deus abençoe você e vamos juntos nos unir para fazer a diferença na vida de quem tanto está precisando. E agora, meus queridos, nós vamos entrar no nosso momento de oração, que é o nosso momento Wi-Fi Cell. E nessa noite nós vamos orar
de maneira muito especial pelos nossos queridos que estão aí lutando contra o Covid. Que Deus esteja com a mão sobre cada um deles, protegendo e guardando. E também nós vamos agradecer, porque muitas pessoas que foram contaminadas pelo Covid, graças a Deus, já passaram pelo período da quarentena, se recuperaram e estão de volta às suas atividades normais. Louvado seja Deus por isso. Então vamos continuar orando e lembrando também, não basta só usar máscara, álcool em gel e ficar isolado. Lembram dos 8 remédios que eu apresentei aqui no culto anterior, né? Então, coloque em prática e faça um convite para você também. Diariamente nessa semana e entrando a próxima na pausa das 7, pelo meu Facebook, pelo meu Instagram, nós estamos ali a cada dia abordando um remédio natural e apresentando ali quais os benefícios de cada um deles para a nossa saúde. Então, vamos nos cuidar, vamos nos proteger, deixando Deus indo na frente e com toda certeza, no final tudo vai terminar bem. E o outro pedido especial que eu apresento aqui é o derramamento do Espírito Santo na nossa vida e também na igreja. Precisamos do Espírito e constantemente temos orado por isso. Então agora, você que pode, eu convido a fechar os seus olhos e vamos juntos falar com Deus. Soberano Pai de amor e misericórdia, te louvamos pela Tua graça infinita, pelo Teu amor que é incondicional e te louvamos o privilégio de poder falar contigo através da oração. Pai querido, nesta noite nós trazemos ao Senhor um pedido especial em favor das pessoas que estão lutando contra o Covid. Que a Tua boa mão esteja sobre cada uma delas, protegendo, guardando e restaure a saúde de cada uma delas, Senhor. Por favor, Pai. E também nós te agradecemos muito pela vida daqueles que já se recuperaram. Muito obrigado, porque o Senhor cuidou. E quanto, Pai, as pessoas que infelizmente não conseguiram se recuperar e até vieram a óbito, que o Senhor continue consolando o coração de cada família. Leve a paz, leve o Teu afago, leve o Teu consolo, Pai, por favor. E oramos também de maneira muito especial a Deus, pelo Espírito Santo na nossa vida. Tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoe os nossos pecados, individuais e também como igreja, e que o Teu Espírito seja derramado na nossa vida e que como igreja cumpramos a missão que o Senhor confiou a nós. Somente com o Senhor é que podemos fazer e fazer mais. Somente com o Senhor é que saberemos os melhores métodos e estratégias para pregarmos o Evangelho, principalmente nesse período de pandemia. Nos ajude, ó Deus, nos ajude de maneira individual, nos ajude como igreja. E oro em favor dessa pessoa que nesse momento está orando comigo. Abençoe a ela, abençoe a sua família. Atenda aos seus pedidos que agora estão sendo apresentados ao Senhor em oração. Que esta pessoa receba da Tua paz, da Tua graça, do Teu amor e do Teu perdão. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Acabamos de falar com Deus e agora teremos o privilégio de ouvi-lo através da sua palavra. Eu convido você a pegar aí a sua Bíblia, a abri-la no livro de Gênesis, capítulo 3, pois hoje nós vamos dar sequência à nossa série especial intitulada Lições do Jardim. E o tema de hoje é a estratégia do inimigo. Abra então em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. A minha tradução diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O relato que acabamos de ler vem apresentando a entrada do pecado no mundo. E hoje nós vamos estudar a estratégia de Satanás. Qual foi a estratégia que ele usou para seduzir o casal e analisar que essa estratégia continua a mesma até os nossos dias. E conhecendo a estratégia dele, a gente pode ter um pouquinho mais de discernimento e sabedoria para não cair na mesma cilada e no mesmo engano. Vamos analisar um pouquinho aqui o texto. Do versículo 1 a 3 vem apresentando que uma serpente, ela começou a conversar com Eva. Essa serpente, em verdade, estava sendo usada por Satanás, conforme está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Era o próprio Satanás, o diabo, o adversário, que estava justamente aqui seduzindo Eva. Deus havia permitido, como vimos no estudo anterior, que Satanás poderia usar uma árvore como um meio de vitrine para vender ali o seu peixe, né? Vender o seu produto. E por isso Deus orientou que Eva e também Adão, eles não poderiam comer do fruto daquela árvore. E Gênesis 3, de 1 a 3, vem apresentando que Eva, muito provável, se aproximou daquela árvore. Porque aqui é possível ver que houve um diálogo entre Eva e a serpente, que era o próprio Satanás. E o que eles estavam conversando ali? O texto diz que Satanás, através da serpente, fez uma pergunta. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, Deus não havia falado isso, mas Satanás já começa a torcer aquilo que Deus disse. E então a mulher responde, olha, do fruto das árvores do jardim podemos comer sim, sim, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Já percebemos aqui que nesse diálogo houve distorção da palavra de Deus, tanto por parte de Satanás, como também por parte de Eva. Satanás lançou numa pergunta algo que Deus não havia dito. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Não é isso que ele pergunta ali? Não comereis de toda árvore do jardim? Deus não falou isso. Deus disse que eles poderiam, pelo contrário, comer livremente de todas as outras árvores. Mas de uma árvore eles não poderiam comer. Veja que Satanás, ele já torceu a palavra de Deus, já mexeu na palavra de Deus. Por outro lado, Eva, ao se defender, ela acaba também torcendo e mexendo na palavra de Deus. Acaba dizendo aquilo que Deus não disse. Pois ela responde, na verdade, nós podemos comer sim, só que o seguinte, da árvore que está no meio lá do jardim, daí a gente não pode comer e nem tocar. Deus não falou que não poderia tocar. Deus disse que não poderia comer. E veja que agora, com essa distorção da palavra de Deus por parte de Satanás, fez com que Eva também distorcesse a palavra e agora, então, o caminho ficou aberto para que Satanás pudesse atacá-la. E nesse primeiro ponto aqui do verso 1 ao 3, queridos, fica já uma lição para mim e para você. Nós só seremos vencedores nesse grande conflito se nos apegarmos firmemente à palavra de Deus. Precisamos conhecer por nós mesmos o Evangelho eterno. Precisamos investigar por nós mesmos a palavra de Deus. Precisamos diariamente separar tempo para lê-la, para refletir, para analisar, permitir que Deus fale conosco através da meditação. É pelo nosso próprio conhecimento que nós não seremos levados pelos ventos de doutrinas que estão soprando aí pelo mundo.
Não se iluda em simplesmente você ouvir um sermão, que é muito bom. Eu gosto muito de ouvir sermões, aprendo muito com muitos pastores e pregadores leigos também que apresentam a mensagem, mas a gente deve ter algo claro na nossa mente. O que verdadeiramente nos alimenta é a palavra. Eu costumo dizer que o seguinte, na hora do almoço, quando estamos com fome, ninguém come pipoca. Estou na hora do almoço com uma fome, cheguei do trabalho para almoçar e vou fazer uma pipoca. Não. Veja, pipoca é gostoso, mas tem o seu momento. Não é o alimento principal. Assim também é o sermão, assim também são as meditações. Né? Tem o seu momento. É gostoso. Abre um pouquinho a nossa mente, nos faz refletir, mas entenda, o alimento sólido para a nossa vida espiritual é a palavra. Eu não estou dizendo aqui que então você agora não precisa mais ouvir sermão, não precisa mais receber mensagem de meditação no seu celular, não é isso. Assim como o pipoca é gostoso e tem o seu momento, o sermão e as meditações também têm o seu momento. Mas entenda, o alimento sólido é quando você abre a sua Bíblia e você, a Bíblia e o próprio autor da Bíblia, que é Deus. Então vocês três, você lendo a Bíblia e Deus falando com você. É nesse momento que você se solidifica. E claro, uma meditação vai complementar. Um sermão profundo na palavra vai também complementar. Mas eu quero enfatizar aqui a importância de você, por você mesmo, estar lendo a Bíblia, para que quando Satanás vier com os seus enganos, com as suas artimanhas, você esteja preparado e alicerçado sobre a rocha. Não se iluda, leia a palavra, separe tempo para estudar a Bíblia, porque nós sabemos que no final dos tempos, queridos, os enganos eles serão sutis. Jesus mesmo disse que, se possível fora, até os próprios eleitos seriam enganados. Veja a maneira sutil que Satanás vai trabalhar no final da história. Então, leia a palavra. Essa é a primeira lição que a gente tira aqui da história desse relato de Gênesis 3, 1 a 6. Se apegue à palavra, ouça e confie no assim diz o Senhor. Não confie no assim diz o pastor. Confie no assim diz o Senhor. E a história continua aqui. Diz que depois desse diálogo, aí então quando Eva respondeu que não era nem para tocar no fruto, porque eles iriam morrer, olha só a audácia de Satanás. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Veja só, mais uma vez Satanás distorcendo a palavra de Deus. Deus disse que no dia em que eles comessem do fruto, certamente morreriam. E agora, Satanás, com muita ousadia, ele vem dizendo, não, é certo que vocês não vão morrer. Interessante. Deus disse, vai morrer. Satanás disse, não vai morrer. Eu pergunto, quem estava com a razão? Sim, claro, Deus. Deus sempre tem razão. Mas quando a gente olha para a realidade do mundo, a gente confirma que de fato Deus também estava com a razão aqui. Porque eu pergunto, você já viu Adão e Eva andando por aí até hoje? Não, eles morreram. Deus disse que eles morreriam e de fato morreram. Mas aqui nessa afirmação de Satanás, vem ecoando até hoje essa ideia, misturado com muitas teologias que são apresentadas. Por exemplo, há uma teologia apresentada que crê na imortalidade da alma, que a pessoa não morre, o que morreu foi só o corpo. Mas entenda, morte é morte. Não tem como a pessoa estar meio morta e estar meio viva. Ou ela está viva ou ela está morta. A Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. Se uma pessoa que morreu, ela agora, a alma dela, como se crê na imortalidade da alma, ela está lá no céu louvando a Deus, eu pergunto onde fica a ressurreição.
Porque a Bíblia faz a promessa da ressurreição, de que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E se a pessoa que morreu, a alma dela já foi para o céu louvar a Jesus, para que ressuscitar, se ela já está lá louvando? Para pensar. É uma consideração para a gente pensar. Mas é interessante que Deus disse que morreria e Satanás disse que não morreria. E o eco de Satanás ele vem até hoje. Há muitas pessoas que creem que quando a pessoa morre, ela não morre. Ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, ou ela vai reencarnar. Mas o que Deus disse? No dia que vocês comerem, certamente morrerão. E Satanás disse, não morre não. E no final, quem estava com a razão? Deus estava com a razão, como sempre está. E a morte, hoje ela é uma realidade no nosso mundo. Justamente por causa da escolha de Adão e Eva no episódio que nós estamos lendo hoje. Mas a boa notícia é que Jesus prometeu voltar em breve nas nuvens dos céus. E então todos aqueles que morreram acreditando na sua graça, na sua justiça e no seu amor, ressuscitarão. Que maravilha, né? Teremos a oportunidade de reencontrar os nossos queridos. E reencontrar para nunca mais se separar. Essa é a maravilhosa promessa. Que você creia nessa promessa diariamente. Que você se apegue a essa esperança diariamente. E continuando o relato, aqui no verso 5, começa então aqui a estratégia mais profunda de Satanás para poder enganar o casal. Veja o que diz o verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui no verso 5, Satanás, ele apresenta algo que Deus não havia falado para Eva. E a maneira como Satanás apresenta dá a entender que Deus quis esconder isso de Eva. Porque até então, na cabeça de Eva era o seguinte, a gente não pode comer porque a gente vai morrer. Só que agora Satanás veio apresentando uma outra opção, dizendo o seguinte, olha, não é isso não. Vocês, na verdade, não podem comer, não é porque vocês vão morrer, é porque no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva ponderou, peraí, Deus, ele não falou isso para mim. Veja que essa afirmação de Satanás colocou na mente de Eva uma dúvida sobre o caráter de Deus. Ela deve ter pensado, Deus não falou isso para mim. Será que Deus então escondeu isso de nós? Se Deus escondeu, então ele não é verdadeiro como ele disse ser. Ele está nos enganando. Ele não está sendo realista conosco. Satanás, queridos, ele tem como objetivo, isso já desde o céu, deturpar o caráter de Deus. Ele quer fazer com que as pessoas tenham dúvida sobre o caráter de Deus. Ele quer levar as pessoas a não confiarem em Deus. E o método que ele usa é justamente lançando dúvida sobre o caráter de Deus, o nosso Pai. Porque quando eu desconfio do caráter de alguém, eu naturalmente não vou confiar 100% nessa pessoa. E Satanás sabe disso. E por isso ele lança dúvidas na nossa mente, no nosso coração, para que a gente venha então não confiar em Deus. E foi isso o que ele fez com Eva. Olha, na verdade não é que vocês vão morrer, é porque no dia que vocês comerem, Deus sabe que vocês serão iguais a Ele. E aí então Eva se demorou nessa dúvida. E veja o que diz o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. É interessante aqui o que Eva percebeu nessa árvore. Diz ali que ela percebeu duas coisas. A árvore era boa para se comer, veja, tinha um fruto gostoso, e ela era agradável aos olhos.
era boa de se comer e agradável aos olhos. Era uma árvore que, bem provável, quando estava com os frutos maduros ali, era algo gostoso de ver. A gente hoje se encanta em ver muitas árvores frutíferas, né? Por exemplo, um pé de acerola, quando está cheio de acerola ali, bem madurinhas, que maravilha. Na casa da minha falecida mãe, lá tem um pé de acerola, né? Até passei essa semana lá e ainda estão verdinhas, mas daqui a pouco vai estar um colorido sem igual. E é uma delícia, é agradável aos olhos contemplar aquele pé de acerola, poder apanhar a acerola, né? Desfrutá-la, é uma delícia. E eu fico imaginando Eva olhando agora para essa árvore com seus frutos, e ela viu então que era boa para se comer e viu que era agradável aos olhos. É interessante que Deus fez justamente todas as árvores com essa característica. Veja o verso 9 de Gênesis 2. Diz assim, ó, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Perceba que todas as árvores tinham essa característica. Mas por que Eva foi justamente degustar desse fruto, sendo que as características dessa árvore do meio do jardim eram as mesmas das que Deus já tinha feito? Sabe por que ela degustou? Como vimos, Satanás lançou a dúvida e agora na cabeça dela essa árvore tinha um quê a mais. Veja o versículo 6 novamente de Gênesis 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Lembra que Satanás falou que se eles comessem, eles teriam conhecimento, seriam iguais a Deus? Na mente de Eva, ela pensou, essa árvore é agradável aos olhos. Essa árvore, ela, por outro lado, é boa também para se comer. Até aqui está tudo igual às outras árvores que Deus fez. Só que agora essa aqui tem um plus, essa aqui tem um toque a mais. Vai me dar conhecimento. Queridos, Satanás, ele é muito malandro, como diz o ditado. Satanás, ele é muito ligeiro. Ele colocou algo que Deus não tinha colocado na árvore. Ele acrescentou algo para poder seduzir a Eva. Até porque boa para comer e agradável aos olhos, todas as outras árvores eram. Só que nessa, ele colocou a ideia de que daria conhecimento. Satanás, ele não muda a sua estratégia. Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Satanás, ele não cria nada. O que Satanás faz é pegar aquilo que Deus criou e deturpar. Como, por exemplo, Deus criou a uva e da uva a gente pode fazer um suco e ponto final. Mas daí Satanás, ele vem e coloca o álcool. E ele vende a ideia do vinho alcoólico como se fosse o vinho puro da uva e saudável. Ele diz, um cálice de vinho diariamente faz bem para o coração. Mas a grande verdade é que não é o vinho alcoólico que faz bem para o coração. O que faz bem para o coração é o suco da uva. E por que o vinho alcoólico faz bem para o coração? Porque tem a uva. Mas, por outro lado, ele não diz que aquele álcool que está ali vai fazer mal para o fígado. Satanás, ele é muito astuto. E é interessante o que ele oferece aqui para Eva. Voltando, Satanás, ele não cria nada, ele não tem nada a oferecer. A grande verdade é que o que Satanás oferece para mim e para você, e ofereceu aqui para Eva, era aquilo que Eva já tinha ou Eva já era. Veja, Eva já tinha várias árvores, né, que eram boas para comer e agradável aos olhos. E Eva já era criada à imagem e semelhança de Deus. Mas daí Satanás vem e diz que a árvore que ele está apresentando, ela também vai dar conhecimento, certo? E por outro lado disse a Eva que se ela comesse dessa árvore, ela seria igual a Deus. Como Deus vocês serão. Só que Eva já havia sido criada à imagem e semelhança de Deus. E sabe qual é o problema quando nós caímos na proposta de Satanás, como no caso aqui de Eva?
O problema é que ela deixou de ter aquelas árvores, porque eles acabaram sendo expulsos do jardim, e ela deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. E Satanás usa a mesma estratégia hoje com você e comigo. Ele não cria nada. Ele só pega aquilo que Deus criou, ele acrescenta algo que Deus não colocou, e esse algo é maléfico, e então nos oferece. Por exemplo, ele se aproxima de um jovem e fala assim: jovem, você não é livre em Cristo? Você não tem a liberdade em Jesus? O jovem vai falar assim: tem. Então, qual o problema? Se você é livre, qual o problema de experimentar uma bebida alcoólica? Qual o problema de acender um cigarro? Você é livre. Se você verdadeiramente é livre, você pode fazer isso. Se você não pode fazer, então você não tem liberdade. Esse é o argumento que ele usa. E aí, então, o jovem vai refletindo nessas ideias e fala: é verdade, eu sou livre, eu posso fazer sim. E aí, então, quando toma um gole, ou quando dá uma tragada, deixa de ser livre e se torna escravo do vício. Satanás, ele não muda a sua estratégia. Até hoje, a sua estratégia é a mesma. Ele não muda. Então, queridos, vamos ficar atento ao que a palavra diz. Vamos nos apegar no assim diz o Senhor. A palavra diariamente nos alimenta para que a gente tenha poder para, diante das tentações da vida, a gente consiga dizer não. Como mencionei no estudo anterior, há muitas árvores que estão hoje estabelecidas na nossa vida e que Deus já nos orientou: filho, não se aproxime, não coma desse fruto. Por outro lado, queridos, Satanás, ele trabalha insistentemente para que eu e você venhamos a cair na armadilha dele. E o método que ele usa é esse: lançar sobre nós a dúvida sobre o caráter de Deus. Segundo ponto, oferece aquilo que nós já temos ou nós já somos. E agora, um ponto muito importante, para que a gente não tenha dúvida do caráter de Deus e para que a gente não seja enganado por essa estratégia do Satanás, a gente precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Pois somente a palavra vai nos dar forças para dizer não. Somente a palavra vai nos dar forças para termos o verdadeiro discernimento e saber que aquilo que está sendo apresentado para nós não vem de Deus. Pois do contrário, nós seremos enganados, nós seremos levados. Nessa noite, Deus está nos chamando para fazermos uma escolha. Nós temos dois caminhos a seguir nesse mundo. E essa escolha fica ao nosso critério. Ou vamos escolher seguir o nosso próprio coração, as nossas próprias vontades, nos iludir com aquilo que Satanás tem apresentado, ou, por outro lado, vamos escolher nos apegar à palavra de Deus, escolher fazer a vontade dele. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo morrer pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo justamente para resolver esse problema que nós estamos estudando hoje. E através da morte e ressurreição de Jesus e do seu ministério hoje no santuário celestial, é que você e eu podemos ter forças e graça para vencer as propostas do inimigo. Se você quer ser vitorioso nessa batalha, eu quero convidar você para juntos agora cantarmos esse hino em louvor a Deus, com o título Sou de Jesus. Vamos louvar. Os caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir?
há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, por ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém. Eu também sou de Jesus, eu já fiz a minha escolha e louvado seja Deus porque você também já fez a sua. Vamos seguir firmes, segurando na mão de Deus, lendo a sua palavra, meditando no que ela nos diz, para que sejamos vitoriosos em Cristo todos os dias da nossa vida. Permita-me orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Querido Pai de amor e misericórdia, muito obrigado pela tua palavra, que nos traz, ó Deus, essas orientações. Nós que estamos inseridos nesse grande conflito. A antiga serpente até hoje continua, Pai, com os seus argumentos, com as suas estratégias. Mas nós louvamos ao Senhor, porque a Tua palavra serve para nós como um escudo. A Tua palavra serve para nós também como uma espada, para que nesse grande conflito possamos ter defesas e também ataques, segundo o que o Senhor diz na sua santa palavra. Pai bondoso, eu quero pedir de maneira especial por essa pessoa que agora tomou a linda decisão de ficar ao lado de Jesus nesse grande conflito. Ajude a ela com o teu amor, dê a ela fé, dê a ela sabedoria e que ela fique firme com o Senhor em todo o tempo, custe o que custar. Que o Senhor nos dê a tua bênção, a tua graça, o teu amor,
É o que te pedimos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês grandemente e até o nosso próximo culto em casa, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, aqui nesse mesmo canal, estaremos juntos dando sequência ao tema Lições do Jardim. Deus abençoe.